Sejam muito bem-vindos. Chegando aqui ao nosso 4º episódio do Pedincast, que é o podcast voltado para a pediatria intensiva. E hoje, muito especial, vamos trabalhar um pouquinho a questão da integração entre emergência e UTI. O quanto esses setores eles precisam ser complementares entre si. Então, nosso grande tema central é terapia precoce, guiada por metas no pronto-socorro pediátrico, impacto na criança grave. E aí, pensando em discutir, nós temos aqui a honra de apresentar a doutora Tamara Lima Berg. A doutora Tamara ela é infectopediatra pela Unifesp, emergencista pediátrica pelo Instituto Israelita Albert Einstein, doutoranda pelo Programa de Doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina, e ela atua dentro do hospital universitário em diversos locais, né, doutora? Pronto-socorro, infectologia, na enfermaria de pediatria e também dentro da terapia intensiva. Já adianto que é uma honra para nós recebê-la e estamos muito felizes com o seu aceite por estar aqui, né, hoje com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite, é muito bom trabalhar com vocês aqui em todos os lugares. Boa noite a todos. Acho que a importância desse tema surgiu, né, exatamente por isso que a Flávia comentou nessa apresentação, né. Pode parecer que são dois setores separados, né, mas na verdade eu acho que é uma continuidade, né. É claro que a gente tem situações que recebe a criança direto na UTI, mas o mais comum é a passagem pelo pronto-socorro, né. Então eu vejo como uma continuidade, né. Não existe um começo e um fim no pronto-socorro para depois um começo e um fim na UTI. Eu acho que o começo é no pronto-socorro e a UTI é a continuidade, né? Então a ideia de falar um pouco sobre essa interação foi tentar resgatar um pouco a importância que existe na avaliação inicial da criança que é admitida no pronto-socorro por procura direta ou encaminhada e o quanto que os primeiros cuidados podem ser importantes na continuidade do tratamento na UTI mais tarde. Com certeza, né? Eu acho que todos os setores do hospital, eles acabam se complementando. Mas eu acho que existe uma íntima relação entre o PS e a UTI. O que a gente quer, eu acho que no PS, é muitas vezes não precisar da UTI, né? Estabilizar o paciente para que seja algo que seja tranquilo, que possa ir talvez para uma enfermaria, ou que mesmo possa receber alta do pronto atendimento. Eu acho que no Brasil tem, às vezes, um erro no uso do pronto atendimento. Agora, a gente está numa zona de conforto, porque a gente acaba trabalhando no hospital terciário. Então, muito do que vem para o nosso pronto atendimento realmente necessitaria estar num pronto atendimento. E eu acho que sim, essa boa avaliação lá no pronto atendimento vai repercutir em todos os setores. Então, quando a gente pensa em algumas patologias, né, que a gente sabe que tem a Gold Hour, a gente sabe que é ali. É a identificação pelo médico ali no pronto-socorro, né? A boa condução pelo médico no pronto-socorro, até mesmo para poder ou não indicar a UTI. Né? Certo. E aí, eu acho que a UTI só complementa, realmente. Não existe, né, terminar ali e começar na UTI. Então, precisa ser bem conduzido, principalmente ser bem conduzido e ser bem indicado para a gente conseguir também ter sucesso na UTI. Ou se não for necessário UTI, se for um outro local, acho que também é importante essa boa avaliação e esse bom convívio. Doutora, acho que um dos grandes desafios é a questão da identificação da criança com potencial risco de complicação ali, né? Qual é a sua experiência pensando hoje dentro do hospital terciário de grande porte, que é o nosso, né, hospital universitário, que tem uma referência aí para 2 milhões de habitantes, dessas crianças que chegam, né? Como que é esse processo de chegada, de triagem, a classificação do que seria assim, uma urgência, uma emergência? Como que vocês fazem isso no seu cotidiano? Perfeito. De novo, eu acho que eu estou numa zona de conforto, porque eu tenho uma equipe da enfermagem para fazer essa triagem que nos ajuda muito, né? Pensando em fila de espera, elas são fundamentais para fazer essa triagem, fazer as classificações que a gente conhece como classificação de risco, que vários hospitais utilizam. Então, eu acho que isso é muito fundamental. Realmente, a gente percebe que quando se trata de uma emergência, elas acabam percebendo, encaminhando direto para a sala, né? A gente tem uma sala especial para emergência.
E a urgência também é triada, mas dentro da prioridade pode aguardar um certo período de tempo. Então, essa demanda, que seria de urgência, que pode aguardar, ela acaba ficando numa fila de espera. Agora, a emergência entra direto. Então, a pessoal da enfermagem avaliou, percebeu que é uma emergência, nós temos uma sala reservada só para isso facilita muito. E nessa sala, a gente já tem uma equipe que está acostumada a trabalhar nessa sala. Então, é muito gostoso trabalhar num lugar assim, onde a gente já, no olhar, a gente já consegue se entender, né? Então, essa facilidade também de estar várias vezes no mesmo setor, isso que eu percebo. Então, como eu estou lá muitas vezes na semana, então as pessoas já conhecem, né, o jeito da gente trabalhar, a gente já se olha como equipe e já cada um consegue na emergência fazer sua função. Ligar um monitor, né? A gente já direciona para pegar um acesso, mas essa identificação de o que é urgência e emergência geralmente é feita pela equipe de triagem. Claro que pode acontecer de repente, uma urgência virar uma emergência, né? Porque também não pode esperar infinitamente. Mas como a gente tem essa facilidade de ser um serviço referenciado, eu acho que isso também facilita muito, nossa demanda não é tão grande, a gente consegue sim fazer uma boa classificação e já fazer essa percepção, né? Então, urgência dá para esperar muitas vezes alguns minutos ou até horas. Emergência, não dá, né? Então, percebendo, elas já levam diretamente para essa sala e aí já vai sendo feito o procedimento. Por ser um hospital terciário e também universitário, é um hospital onde tem muitos profissionais circulantes, né? Muita gente envolvida ali, né? Muita gente. Mas eu não vejo isso como um ponto negativo, né? Desde que você tenha calma e organize o serviço, eu acho que isso é até positivo. Lá nós temos estudantes, né, muitas vezes do 5º ano de medicina. Claro que eles não estão aptos e muitas vezes não vão fazer procedimentos invasivos, nenhum procedimento de alto risco. Mas eles podem, por exemplo, anotando as medicações que foram feitas, que é uma coisa que vai nos ajudar, por exemplo, lá na UTI, né? O que foi feito, a dose que foi feita, porque é muito habitual a gente que está ali conduzindo e falando com a enfermagem, que também está habituado, dilui essa medicação, faz essa dose. Mas isso precisa ser anotado depois para ser transcrito num papel. Até para o profissional da UTI entender o que foi feito lá, se tem necessidade de repetir, se vai manter, se vai tirar. Então, eu acho que até os alunos ali, naquele contexto, são de fundamental importância. Nem que seja neste sentido, muitas vezes, porque nós temos os residentes, que já são médicos, então, né, que estão lá para a prática, né, e para saírem de lá pediatras, então, eles acabam ficando com os procedimentos mais invasivos, então, uma intubação, um acesso mais difícil, por exemplo, uma intraóssea, mas tudo isso é feito e coordenado pelo médico-chefe que está no plantão no dia. Então, a gente tem essa função de coordenação e eu acho muito interessante também essa parte de estar numa universidade, porque você também tem que aprender a lidar com equipe, né? E coordenar profissionais que estão em diferentes momentos da formação. Então, acho que tudo pode ser aproveitado, é só a gente ter calma nesses momentos para ser conduzido. Sim. Eu acho que uma das importâncias que tem nessa pergunta, Tamara, é que assim, a gente está num hospital que realmente ele tem algumas particularidades, né? Então, como a Flávia comentou, né, a gente tem uma macro-região aí para ser o centro dela, né? Isso foi crescendo com os anos, né? Então, a gente saiu de épocas em que o nosso hospital ele era referência para o município, depois para a 17ª regional, depois para a macro-região norte, e hoje talvez até referência, inclusive, para cidades de outros estados, né? Quando a gente analisa um pouco a função quaternária do hospital, né? E diferente do pronto-socorro dos adultos, né, que praticamente todos os pacientes são referenciados, ali não tem jeito, né? O pronto-socorro pediátrico ele vai ter a procura direta, né? Então eu imagino assim que administrar um pronto-socorro em que você tem a porta aberta, digamos assim, né, para procura direta, e as referências que vêm via Central Estadual de Regulação, via SAMU, não deve ser algo fácil, né? Então, concordo, né, com essa importância que tem a equipe de triagem, né, para tentar selecionar, pelo menos assim, por meio de sinais vitais, por meio daquela primeira impressão do bebê, da criança, né, da primeira avaliação física, qual é aquele que vai ter a prioridade de atendimento ou não, né? E aí, Tamara, você tocou numa característica que também eu sempre considero, sabe? Que é o contato com o aluno. Eu acho que assim como o pronto-socorro, eu também tenho essa questão do contato com o aluno dentro da UTI pediátrica, né? O aluno nosso é o residente, mas todos eles são alunos, né? Estão ali para aprender. Uns para aprender ainda
a função da medicina em si e outros já médicos aprendendo a especialidade, né? E é aquele momento em que a gente às vezes tem que sair um pouco à margem dos guidelines que sempre priorizam, né, a experiência profissional para ensinar o aluno. Então, como que você consegue, por exemplo, assim, estabelecer um limite de até quando aquele aluno você vai deixar ele, não digo tomar a frente da conduta, porque isso quem faz é você, mas qual é o limite, por exemplo, de você deixar ou permitir a atuação dele frente àquela criança em situação de urgência ou emergência? Eu acho que essa avaliação inicial me ajuda muito, né? Urgência é uma coisa que eles conseguem conduzir bem, eles conseguem avaliar, a gente consegue discutir até na privacidade, não necessariamente discutir todos os aspectos na frente das famílias, né? Depois tudo é repassado, mas assim, discutir para aprendizado, nesse sentido, discutir para ensinar, né? Como se colocar, como perguntar, como examinar, essa parte vai bem. Agora, realmente, quando você está frente a uma emergência, existe um momento que a gente tem que entender que ele precisa aprender, mas ele não pode pôr em risco a vida do paciente, né? Então, a gente geralmente deixa as primeiras tentativas acontecerem com um profissional também mais experiente, porque como o Arnildo colocou, realmente a gente tem os residentes que já estão ali em formação, mas a gente tem residentes do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, é natural que do terceiro ano já tenha feito mais procedimentos e ele acaba sendo mais experiente. Então, hoje, eu opto por deixar inicialmente o mais experiente praticar, né? E a partir da hora que a gente percebe que não teve sucesso, ele pode ser repetido o procedimento desde que a gente veja que não está realmente atrasando o benefício do paciente, que não está prejudicando o paciente, não está atrasando o cuidado do paciente. Então, é beira-leito todo dia. Por isso que não dá para não estar ali dentro, né? Não dá para não estar ali na sala, observando como o paciente está evoluindo, como o colega também, né? Tá no momento, porque tem uma carga de estresse, né? A gente está frente a um risco, muitas vezes, de vida. Então, tem uma carga de estresse num colega em formação, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que não tem outra chave de sucesso que não seja manter a calma nessa situação. Então, a gente tenta manter a calma, transmitir essa calma, né? Toda vez que eu tô com eles, por exemplo, fazendo uma intubação, eu sempre falo para eles, esquece o aparelhinho que tá apitando na sua orelha, se concentra, porque eu tô aqui. Se precisar parar a tentativa de intubação, eu vou falar para você. Esquece, porque fica, né? Muitos aparelhos, então fica um aparelho ruído. E quantidade de pessoas em volta, ainda mais pronto-socorro, né? Também, E é mais com essa característica nossa, que tem vários níveis de aluno, então às vezes tem muita gente dentro da sala. Então, eu geralmente procuro passar essa tranquilidade de que eu tô aqui, se não, você não conseguir, a gente pode tentar. Mas também disso, esquece, se concentra, porque a gente sabe que a chave do sucesso muitas vezes é isso, né? Então, eu acho que é um jogo de cintura ali, de perceber a gravidade do paciente, de perceber a condição do colega que está operando e de, nessa hora, perceber o limite de, olha, agora a gente vai ter que assumir muitas vezes, né? E eu acho que é isso, quando a gente conversa e a gente tem esse companheirismo ali, e o objetivo é comum. Então eu não percebo que eles se sentem constrangidos, não. Pelo contrário, muitas vezes eles falam, pode tentar. Porque tá nervoso também, não tá, né? Não tá completamente confortável. E como é isso, o objetivo é o mesmo, a gente acaba percebendo ali quem que vai ser melhor. Mas a minha ideia é sempre essa. A minha ideia é ficar eu falo aqui de condutor, né? De falando, vamos fazer assim, vamos fazer daquela maneira. E eles acabam tendo mais liberdade, sim, de fazer os procedimentos para aprender. E assim, doutora, a minha área de atuação não é o pronto-socorro, né? Mas a gente está dentro do hospital há muitos anos. E me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que o pronto-socorro pediátrico teve muitos ganhos recentemente em termos do multiprofissional, né? Com certeza. Eu vejo que antes era um enfermeiro que não era exclusivo para o pronto-socorro pediátrico, então ele ficava tanto no pronto-socorro pediátrico quanto no obstétrico, enfim, né? E com as divisões daquela sobrecarga que um pronto-socorro tem. E a gente ganhou, além de ter um enfermeiro exclusivo ali para o setor, o fato de ser um enfermeiro especialista, né? Em pediatria, eu acho que isso
trouxe um ganho importante ali para o setor, né? E os fisioterapeutas que também ajudam nesse processo, né? E aí, claro, a atuação desses alunos além, né? Então, a gente vai ter os residentes médicos, os internos, que são quantos residentes que passam mais ou menos internos? Internos, nós chegamos a ter 3, 4. Mas aí eu também faço essa... o paciente, como eles tem várias funções ali, habitualmente, numa emergência, não vão ficar todos ali. Entende, Flávia? A gente tenta dar uma controlada. Porque é isso. Um entra para aprender, um estudante numa oportunidade, na outra entra outro. Sim. Agora, habitualmente, os residentes chegam a ter 2 ou 3, depende do período do dia. Esses residentes entram, né? Entram. E aí tem o residente da enfermagem, muitas vezes. Que agora eles entram pelo pronto-socorro. E é interessante que eles entram como R1, depois passa pela UTI pediátrica, e eles voltam como R2, com uma outra visão da condução da criança grave. É bem legal. E a fisioterapia também, sem né? Dúvida. Fisioterapia também entram. Às vezes eu tenho 2, às vezes eu tenho 2 fisioterapeutas na sala. Sim. E até como equipe, realmente foi um ganho importante. Foi um ganho essa legal, é uma colocação né? ótima, assim, porque era isso. Não tinha, o enfermeiro não ficava no setor. Quando tinha uma emergência, o técnico tinha que chamar o enfermeiro. E hoje isso não acontece mais. Então, e a gente tem alguns enfermeiros assistenciais também. Tem os profissionais, né? Os técnicos e alguns assistenciais, né? Às vezes tem mais que um. E, por exemplo, nós já tivemos uma situação, acho que há uns 2 anos atrás, de um acidente na cidade, e que vieram referenciados 3 crianças extremamente graves ao mesmo tempo. Nossa. Com uma sala só, né, doutora? Com uma sala de emergência só. Então, nós ocupamos a sala de emergência do adulto. E, assim, eu digo que foi... Assim, eu achei... Primeiro que acho que crianças causam comoção. Sim. Né? Mas era um sábado e era por volta de 12:00. Então é um momento em que muitas vezes as pessoas que estariam ali de passagem não estavam mais, porque já tinham feito suas funções, né? E às vezes acaba 12:00 e vão embora. Então foi neste momento que chegam essas 3 crianças extremamente graves. Mas eu falo que brotava gente, que não é possível. Né? Como apareciam profissionais para ajudar. Chegou um momento que eu olhava assim e ele falava, eu sou da vascular, eu vim aqui só para ajudar. Eu falei, mas então você vai ajudar, pode pegar um acesso aqui para mim. Ajuda muito. Você vai me ajudar muito. Então, porque eram momentos em que a gente não tinha essa equipe, né? Então ficava um pouco mais complexo. Hoje não. Hoje a gente já tem a nossa equipe habitual, então já está muito habituada com a criança e com a gente, né? Que a gente também, às vezes, é uma criança grande lá no pronto-socorro para trabalhar. Imagino que não seja fácil também trabalhar com a gente. Mas tem essa equipe que está muito habituada. E agora a gente teve essa possibilidade de ter os enfermeiros que estão fixos no setor. A fisioterapia, achei que foi um ganho muito importante. Mesmo porque quando a gente está conduzindo uma emergência... muitas vezes você tem diversos procedimentos, então você tem que fazer massagem, você tem que ventilar o paciente, você tem que preparar a droga, você tem que fazer droga, então cansa. Também tem isso, né? A gente perceber a equipe, por isso que eu digo que eu fico meio monitorizando, de perceber, cansou, a massagem dele não tá legal, não tá efetiva, vai ter que trocar. Então perceber isso, nossa, vamos trocar? E aí quando eu tenho gente dentro da sala de emergência, eu consigo fazer isso. Antigamente era bem mais difícil, né? Então, por isso que a gente chamava pessoas de outros setores, mas é claro que nesse dia nem foi só essa questão, aqui eram 3 ao mesmo tempo, então tinha mesmo que ter ajuda, e aí tudo vai fluindo, mas realmente eu acho que foi um ganho. Eu gosto muito da equipe do pronto-socorro, né? E percebo que da UTI também é bem coesa, né? Não tem grandes dificuldades de trabalhar. E quando você cita esse episódio, Tamara, eu me recordo bem, né? Foi em abril de 2020, né? Então a gente está prestes a completar 3 anos, né? Que aconteceu, né? Nossa, já? 3 anos, né? Boa, né? E, inclusive, assim, essa força-tarefa, né, que houve no pronto-socorro, mobilizando profissionais para atender as crianças, houve algo meio que em paralelo na UTI para receber, né? Imagina. Então eu me lembro de ter ido, né, para receber essas crianças. E foi chegando uma de cada vez, né? E assim, foi notório o quanto que esses primeiros cuidados a nível de pronto-socorro foram significativos para elas, né? Então, todas elas já chegaram operadas, já chegaram com exames solicitados, transfundindo, com acesso venoso seguro, garantido, né? Então, isso fez uma diferença significativa naquelas primeiras horas, né, de acompanhamento dentro da UTI. E certamente fez diferença no desfecho, pelo menos para 2 delas, né? Então, aí é nesse ponto em que realmente, assim, apesar
dessa questão, desse tema, né, chamado de uma terapia precoce guiada por metas, ele ter sido desenvolvido lá em 1997, né, pelo Rivers, basicamente dentro de um contexto do paciente com sepse, mas eu vejo que ele pode ser aplicado para todas as situações, né? Então daí que vem assim, uma pergunta, né, que eu faço, assim, como e quando fazer e como fazer para conseguir atingir essas metas no pronto-socorro. Eu digo isso porque isso tem uma repercussão muito positiva na UTI, né? Então, assim, primeiro, é claro que a gente não precisa citar metas específicas para cada situação, né? Mas, assim, como fazer, quando fazer e como fazer. E se você tem alguma dificuldade, por exemplo, de colocar em prática a busca dessas metas na avaliação inicial de uma criança grave que está numa situação de urgência ou emergência. Olha, eu acho que talvez é porque a gente também esteja num setor privilegiado, mas hoje faltam poucas coisas para a gente conseguir fazer essa identificação. Eu acho que nós, profissionais da área de saúde, não vamos nunca ser substituídos por robôs, como a gente tem visto aí a evolução da medicina, porque esse olhar beira-leito que a gente tem para conseguir identificar a gravidade e atuar é fundamental, né? Não tem como. Então, no dia a dia, quando a gente percebe que o paciente então tem algum risco, a gente acaba fazendo as intervenções que são necessárias. Muitas vezes, a gente precisa contar com as equipes. Isso, às vezes, pode ser uma dificuldade, né? Porque as equipes, às vezes, estão em outras funções. A gente também tem que entender, né? Então, muitas vezes, por exemplo, esses pacientes, né, que a gente está citando, eles precisavam ir para o centro cirúrgico, eles tinham trauma abdominal fechado. Então, mas essa identificação do trauma a gente consegue fazer na emergência e a gente conseguiu estabilizá-los. O que eles precisavam é de estabilidade, porque também não adiantava indicar um centro cirúrgico, indicar uma UTI sem estabilizar o paciente. Porque eu acho que foi realmente essa recepção inicial, até de quem socorreu, se não me engano foi o SAMU mesmo, né? Foi. Que socorreu essas crianças e soube indicar que eles deveriam ir para um hospital, né? Que tivesse mais recursos. E encaminhou-os a tempo, um veio de aéreo, né? Porque não foi tão perto, que o acidente não chegou a vir de aéreo. Isso também é uma realidade, eu acho que facilita muito, né? Essa identificação precoce lá, quando são acidentes fora do hospital, né? Essa identificação precoce também. Então, esses profissionais têm que ser treinados para fazer essa identificação. Então, eu acho que identificar e já agir com medidas também que possam nos ajudar dentro de uma emergência. E chegando lá, a gente então vai fazendo o passo a passo. Eu acho que a organização é fundamental, né? Você ter o hábito de lidar com esse paciente grave e se organizar para não perder nenhum parâmetro. Eu gosto muito da sistematização da American Heart Association. Claro que com a prática a gente utiliza outras coisas no meio do caminho, mas, por outro lado, eu acho que é uma sistematização que não deixa a gente esquecer muitos pontos importantes. Então, você avalia, tem uma ação. Avalia e tem uma ação. Reavalia. Então, eu acho que isso ajuda bastante a gente a estabilizar o paciente, né? E depois, realmente, vai ter que dar continuidade ali aos procedimentos. Uma coisa que você colocou, que eu também me fez lembrar, que a gente também tem essa questão que muitos pacientes vêm regulados, né? Sim. E, às vezes, a gente tenta orientar via telefone que talvez não precisasse realmente estar ali no terciário, né? E, infelizmente, se eu disser para vocês que isso é 50% das vezes, a gente tenta orientar que não precisava, porque quando chega a gente percebe que muitas vezes não é uma emergência, é uma urgência. Sim. Então, eu acho que capacitação de todos que atuam em emergência deveria ser uma prioridade, né? E Faria criança, muita eles diferença. têm muito medo, né? Às vezes no processo. Nem todo mundo lida com essa estabilidade da criança no pré, né? O que fazer com ela. Então vamos para um lugar que tenha recurso, que tenha exames diagnósticos, que tenha profissional, que tenha uma retaguarda de UTI. E é bem frequente, né, Arnildo? Chegar a criança, vai chegar uma criança assim. Aí ela chega no pronto-socorro, é avaliado, não precisa. E nisso a UTI já tinha se mobilizado, montado leito separado, e realmente não precisaria, né? E nessa situação eu vejo assim que ela representou, pelo menos para mim, uma quebra de paradigma, sabe? Porque assim, para quem está há muitos anos ali, a gente conviveu com algumas frases feitas, né?
Por exemplo, assim, que se precisa entubar, então tem que entubar na UTI. Se precisa entrar com droga, então tem que entrar com droga, com fármaco vasoativo na UTI, né? Se tem que transfundir, então espera subir para a UTI para transfundir. Frequente. E aí você vê 3 crianças chegando entubadas, com acesso venoso central, todas usando com droga vasoativa, todas, operadas, né? Então, assim, isso foi e acho que talvez tenha sido o marco inicial quando as coisas começaram a mudar, né? Então, eu não sei se talvez, porque naquela época existia uma separação física, né? Que foi exatamente quando a gente estava lá no HR, né? Que era um outro hospital. Verdade. Então, talvez essa questão assim, olha, é meio longe, então tem que fazer algumas coisas aqui Não tem, antes de ir, né? Mas que fez diferença, né? E de lá para cá eu tenho notado mesmo assim esse cuidado maior, né? De fazer os procedimentos que são mais importantes dentro do pronto-socorro, né? Então, buscando essas metas, né? Que pode ser laboratorial, pode ser clínica, pode ser o que for, né? E, de fato, assim, a diferença que faz nas primeiras horas de condução, né? Elas são bem significativas, né? E resgata a alma do pronto-socorro, né? Que é o atendimento inicial da emergência, o atendimento inicial da urgência, né? E mantém o status que a UTI foi criada, que é a manutenção. Então, você recebe, você mantém e faz pequenos ajustes, né? Porque as grandes medidas, as principais condutas, foi feita pelo profissional do pronto-socorro, pelo médico que é responsável pela emergência, né? Dentro disso que a gente está conversando, porque eu acho que a palavra que resume é estar capacitado, né? Eu fico muito feliz que a emergência voltou a ser reconhecida como uma subespecialidade dentro da pediatria, né? Então, agora existe a subespecialidade emergencista pediátrico, né? Existe residência, existe pós-graduação, você presta prova de título pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então ela é reconhecida. Então, eu acho que isso também é um pouco disso, de voltar a valorizar e entender que essa primeira hora, essa estabilidade, isso é muito fundamental no sucesso futuro. Então, eu fico feliz com isso. E a gente precisa batalhar para que as pessoas conheçam essa especialidade, né? E que entendam que quem está ali está fazendo essa especialidade e que vai fazer a diferença. Então, eu acho que foi bom. Foi para nós esse episódio. Resgate, né? Foi muito estressante, eu acho. Foi muito desgastante para todo mundo. Mas realmente para mim também ficou marcado, né? Sim. Como, nossa, tá vendo? A gente realmente consegue. Consegue. A gente consegue. E eu vejo que o podcast vai alcançar muitas realidades, né? De trabalho, de profissionais, de recursos humanos e materiais, enfim. Então, a gente está falando uma experiência de um hospital 100% SUS, que ele tem recursos maravilhosos, né? Ontem eu estava comentando, né? Falei para o Arnildo participando de um treinamento da nova aquisição de agulha intraóssea, que eu achei que eu fosse ver só em livro. Eu lembrei disso também, aqui você estava falando. É. A gente tem agulha intraóssea, a gente tem não vou falar a marca, mas a gente tem uma agulha intraóssea. Uau! A gente sabe o valor daquele... Sim! Nossa, eu falei, Catéter de pique, que é um outro ganho, né? Antes, hoje as comissões estão se fortalecendo. Então, pronto-socorro, já não tinha um enfermeiro específico ali, né, pediátrico. Passar acesso central se restringia muitas vezes a um intraósseo com uma agulha improvisada, né? Ou um periférico, ou 2 periféricos, às vezes chegava com esse periférico perdido, ou acesso central mesmo, que às vezes levava tempo, né? Então, às vezes, até chamar cirurgia infantil, estão em cirurgia, enfim, né? Dependendo de como seria a condução. E hoje a gente tem o time de catéter que passa pique. Então, vai precisar de um pique, sabe que é uma criança que é o catéter central de inserção periférica, vai para a UTI, vai ficar lá por um longo período, já dá, às vezes, para chegar com o pique lá estabelecido. Então, o quanto que o hospital também tem se mobilizado para que a criança chegue pronta. E a partir do momento que ela chega na UTI, ela chega pronta. Sim. Aí só para manutenção das condutas. Isso é muito bom, né? A enfermagem, realmente, outra colocação. A enfermagem que fica na comissão desses acessos foi outro ganho que nós tivemos. Porque hoje a gente tem feito isso. A gente segura um pouquinho o paciente na sala de emergência, ela vem, passa. Para ele já ir mais redondo para a UTI. Porque se não chega lá, eu falo enquanto enfermeira. Chega na UTI, se tiver que entubar, né? A gente vai ao combo, né? Vai entubar, vai passar catéter, vai passar todas... Isso leva, assim, para você estabilizar a criança, vai umas 2 horas, Sim. no mínimo, dependendo da situação ali, para deixar ela redondinha para começar o trabalho de manutenção, né? Então, realmente, o pronto-socorro, a liga de pronto-socorro e UTI tem se fortalecido de um jeito muito bonito, né? Esse resgate tem sido muito legal.
E uma outra dúvida que, assim, eu acho que surge nessa história toda, Tamara, é que, assim, eu acredito que talvez você também tenha a mesma dificuldade ou a mesma facilidade do quanto que a condição de transporte da criança até a gente, ela pode fazer diferença, né? Então, como nós comentamos, né, é um hospital sede, né, de uma macro-região que recebe aí muitas crianças de fora, né? Na UTI pediátrica tem anos, por exemplo, que 60%, 65% das crianças são de fora de Londrina, né? Então, na minha realidade de trabalho, eu percebo quanto que o modo como a criança foi transportada. Por exemplo, se ela veio de aéreo, se ela veio de terrestre, se ela veio numa unidade avançada, se ela veio numa unidade básica, ou até mesmo se ela veio no carro dos familiares, como já aconteceu, né? Então, assim, para nós isso tem um impacto, às vezes positivo, às vezes negativo. Isso também você consegue avaliar na criança que você recebe lá no pronto atendimento, no pronto-socorro? É uma ótima colocação. Essa semana nós tivemos uma criança que foi atendida em outro serviço e ela estava praticamente com dificuldade respiratória, insuficiência respiratória, e foi orientada a vir de carro, que seria mais rápido. Ai, meu Deus. Né? E então, os pais de judiação nisso? Fiquei até com dó agora. Porque o que acontece? Eles acreditam. Eles acreditam, uhum. né? E o risco que essa criança correu, não só no transporte, assim, ele estava dentro de um serviço, então foi identificado que a saturação de oxigênio estava baixa, que tinha desconforto respiratório, que talvez precisasse de uma assistência ventilatória, e deixaram essa criança sair, né? E entrar num carro, e o risco de também chegar no hospital universitário e acontecer aquilo que a gente conversou, né? Um hospital de portas fechadas. Sim. E chegasse lá e esperar por uma triagem e muitas vezes, né, demorar ainda mais esse atendimento. Então, eu acho que isso tem que ser colocado aqui. Isso prejudica demais, sim, né, o desenvolvimento da criança dentro do pronto-socorro, dentro da UTI. Então, isso não deveria acontecer. É uma coisa a criança vir de casa, por meios próprios, por desconhecimento de pais, que são leigos. Agora, vir de outros serviços dessa maneira acontece. Né? E muitas vezes acontece de vir de serviços de saúde também, que foi indicado, já aconteceu, foi indicado no serviço de saúde o oxigênio, por exemplo, e dentro do transporte alguém achou que não precisava. E aí quando chega pra gente, a gente vê que retorna o oxigênio, ou seja, tinha necessidade, não poderia ter vindo. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com treinamento, com capacitação, né? Então, e bem lembrado, lá na atenção primária, né? Também. Para saber a questão da regulação para onde, né? Porque muitas vezes chega também na porta ali do hospital universitário crianças que seria resolvido o problema lá na unidade básica de saúde, né? Sim. Ou num serviço secundário. Sim. Eu acho que esse é um assunto assim até importante, Tamara, porque o que a gente percebe assim, né, criou-se algumas facilidades nessa trilha de encaminhamento, né, que não são necessárias, né, porque a gente tem um regulador, né, existe um regulador regional, existe um regulador master, né, que regula no estado inteiro, né, e que vai definir para onde que vai essa criança, né, mas essa definição ela deveria ser assim negociada, né, a própria palavra diz regulação, né. Eu acho que quando se criaram alguns atalhos, como, por exemplo, a questão de vaga de acesso, a chamada vaga zero, você trabalhou em outros estados, você trabalhou em outras cidades, não sei se isso também existia em outros serviços, né? Mas aí é que eu percebo assim, que muitas vezes isso pode levar para um vácuo onde a criança não sabe exatamente onde ela vai chegar. Então isso pode acontecer, por exemplo, isso que você falou, né? De repente uma criança grave que precisaria ser mais bem regulada, para ser transportada numa unidade avançada, eventualmente até num transporte aéreo, chegar às vezes numa unidade básica ou na casa de um familiar, ou no carro de um familiar, né? Porque exatamente criou-se essa questão da vaga de acesso, né? Então parece que daí não se tem mais aquela negociação que deve ser feita, normalmente de médico para médico. Eu não sei se isso facilita, sabe? Eu acho que pode facilitar talvez a origem, talvez a regulação, mas eu particularmente vejo como um prejuízo para o paciente, sabe? Porque você não sabe exatamente onde e como ele vai chegar. Né? Virou uma caixinha de surpresa, né? A regulação. Eu também concordo com você, assim, é muito difícil. Mas aí eu também acho que você colocou o ponto que é fundamental. Como é que nós não conseguimos conversar entre nós? Como é que a gente não consegue, né? Eu
o Arnold sabe que não existe para mim não me passar o caso se eu sou a chefe do pronto-socorro para o chefe da UTI. Por mais que a gente tenha, talvez, residentes, eu sempre falo isso com eles. Residente passa para residente. Eu vou passar para o chefe. Porque não existe, não é? São visões que às vezes são diferentes, né? São colocações que eu acho que a gente tem que ter de colega para colega. E aí, a gente conversando, eu acho que a gente sempre vai achar o que é melhor, porque, volto a dizer, eu acho que o bem comum é o que todos querem, que é o paciente, né? E eu acho que isso acontece mesmo na regulação. Eu entendo, às vezes, um pouco o lado do regulador, isso é uma colocação que você fez também. Eu já trabalhei em estados que não tinha essa vaga zero, não tinha, e eu já fiquei com crianças em mal convulsivo num lugar que eu não tinha ventilador. Não tinha recurso. Não tinha recurso porque não tinha ventilador. Então, eu entendo, é muito angustiante, porque aí eu acho que era uma criança que eu poderia ter usado da vaga zero, né? Mas não tinha, não teve o que fazer. Mas Deus protegeu, ficou bem, tá? Conseguiu sair e tudo mais. Mas aqui eu acho que criou-se essa facilidade, infelizmente, de realmente qualquer coisa vem de vaga zero e a gente perde os parâmetros. E assim, hoje, nós realmente temos um hospital que está cada vez melhor? Estamos, mas nós temos um limite, né? Nós temos uma capacidade. A gente percebeu isso, né? Acabamos de passar por uma grave pandemia e que os recursos não são infinitos. A gente teve que se reorganizar. Teve momentos, nós na pediatria também, que a gente passou por momentos de superlotação. Mas, de novo, eu acho que conversando tudo se resolve. Né? E a gente tentava lá dentro se organizar. Mas já chegou, por exemplo, regulado, vaga zero, chega... E vem o regulador, vem o médico transportador, ele vem falar comigo e eu falo, olha, eu não tenho bico de oxigênio. Eu não tô brincando. Você pode entrar em todos os meus leitos e ver, eu não tenho, eu preciso que você aguarde dentro da ambulância. Isso é um prejuízo para o paciente, né? Já teve momentos em que ele falou para mim, o meu oxigênio vai acabar? Eu disse, não, calma, a gente tá remanejando. Então, isso é um prejuízo para o paciente, é não entender que, tudo bem, existe a vaga zero, mas todo o setor tem um limite, né? A maior parte, conversando, a gente explica isso, fala, olha, no momento eu estou sem bico de oxigênio, nós estamos passando visita nos outros setores, há possibilidade de a gente mudar, por favor, segura muitas vezes no serviço que você está, porque às vezes é um primário ou um secundário, mas que tem um oxigênio, que tem uma condição de fazer a manutenção da estabilidade da criança até vir para o terciário. Segura, por favor, me liga daqui 2, 4 horas. Existem reguladores que a gente consegue ter esse diálogo, mas existem outros que não. E com certeza eu acho que prejudica o paciente. Com certeza. E é complexo o remanejamento intra-hospitalar, né? Porque tá no pré-S, mas tem que subir para a UTI estava lotada, tem as questões de isolamentos específicos daquele setor, então não é simplesmente trocar o paciente, né? Tem toda uma logística por trás. E aí uma das coisas que o hospital lançou mão, né, é a questão da instituição do Núcleo Interno de Regulação, né, o NIR, que também acaba ajudando um pouco nessa logística para conseguir distribuir essas vagas e agilizar, né, esse processo de admissão e redistribuição, né? Acho que isso que você colocou é importante, porque as pessoas acham que assim é simplesmente trocar um leito. Não é, né? Existem higienizações que têm tempos adequados para serem feitos, o quarto não fica pronto assim. Não fica. Né? Volto a dizer aí a importância da gente entender que o PS serve, que o pronto atendimento serve para estabilizar o paciente, né? Então, se o paciente está estável, dá tempo de esperar um leito ficar pronto, né? Seja na UTI, seja em qualquer outro setor. É porque a gente trabalha sempre com aquela questão, né? Do paciente que precisa do isolamento, por exemplo, que hoje a gente basicamente é o isolamento aéreo ou não aéreo, né? Mas que realmente, como a Flávia colocou, né? Ele, às vezes só a mudança do leito vai consumir perto de 1 hora de preparo, né? Porque é desocupar um leito, ele fazer a limpeza terminal daquele, né? Ou remanejar, né? Remanejar para outro setor e às vezes não tem vaga. E o NIR tem ajudado a gente de maneira bastante proativa, né? A nossa experiência de UTI com o NIR sempre foi muito positiva, né? Tanto para a regulação de quem vem de fora, quanto para eventualmente essas necessidades de regulação para receber quem está esperando no pronto-socorro, né? E talvez esse tempo de espera é que ajudou também a resgatar essa terapia guiada por metas, né? Porque daí, assim, como ficar lá no pronto-socorro 1, 2 horas esperando e às vezes mais tempo? Teve criança que passou a noite inteira esperando a vaga, né? Então não dá mesmo para ficar parado, né? Porque isso vai fazer diferença, né? Então acho que isso ajudou também a resgatar essa necessidade
de se adotar medidas inicialmente que são significativas para a criança enquanto ela está aguardando o leito de UTI, né? E aí, Tamara, aproveito já a oportunidade, e você tem assim, não sei se é um privilégio, eu acredito que sim, né, mas de atuar nos dois setores hoje, né, simultaneamente, né? Então você tem essa experiência de dias que você está no pronto-socorro recebendo essa criança e dias que você está na UTI recebendo essa criança na UTI. Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência ou como que você vê essa transição do ponto de vista administrativo entre a criança chegou no pronto-socorro, você definiu a indicação de UTI e essa negociação com a UTI, sabe? Porque assim, eu vejo que existem diferenças. Existe a indicação, o critério de admissão e a eleição do grau de prioridade que essa criança tem. E a gente sabe que para tudo isso existem atribuições específicas, né? Eu vou fazer até um adendo de aproveitar e pensar assim, quais são os casos nesse processo mais desafiadores, né? Assim, normalmente eu percebo que o emergencista, ou, né, a equipe tem medo de receber, ou que você percebe que vai demandar muito e tem que ter esse olhar da articulação entre os dois setores, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente está com dificuldades de leito, eu acho que a gente também tem que reforçar a necessidade do diálogo. Sim. A maior parte do tempo, a gente não está com leite sobrando na UTI, né, Arnildo? Então, eu acho que existe sim indicações que a gente sabe que assim, o paciente tem potencial de piora, seria muito interessante que ficasse. Mas a gente trabalha no SUS. E, assim, é de excelência, mas também a gente tem que otimizar o serviço. Então, eu acho que é importante entender isso, que às vezes poderia ter uma indicação, mas que não é a prioridade, né? Que não é a prioridade, que ele pode passar 1 noite, 2 no PS, porque talvez ele fosse piorar, mas talvez ele possa melhorar. Porque, teoricamente, a assistência tem que ser a mesma, né? A assistência dentro ali do pronto-socorro, e a gente tem a possibilidade de fazer a internação no pronto-socorro, a gente interna eles, é para ser a mesma. Sim. A gente tem todos os profissionais, a gente tem médico 24 horas por dia. Então, a gente tem condição de fazer a mesma assistência. Eu acho que o intensivista tem um olhar diferenciado e isso pode ser benéfico para o paciente, mas se não for realmente, naquele momento, por uma questão logística, não for possível, eu acho que a gente tem condição de ficar com o paciente. Eu não tenho grandes dificuldades lá na UTI, porque eu acho que a gente consegue conversar. Volto a dizer, a gente conversa e realmente, olha, hoje está difícil, tem que ser um pouco mais tarde, ok. E muitas vezes a gente fala, nossa, olha, melhorou, não vai precisar. Que talvez fosse uma indicação mais para conforto da família, ou mesmo pelo risco do paciente evoluir com piora. Mas eu acho que é isso, tem que conversar, né? Porque é difícil prever. E também eu percebo que se o paciente piorar, nós estamos ali para estabilizar. E aí, prontamente, a gente acaba remanejando e a vaga sempre surge. Sim. Né? Porque assim, acho que isso é importante mesmo, até de ser esclarecido, né? Porque não é uma atribuição que todos conhecem mesmo assim de maneira definida, né? Elas são reguladas, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, né? Porque eu vejo assim, né? Já passei por situações da seguinte maneira, né? Uma criança que está em pós-operatório. Aí o cirurgião acha que tem indicação de UTI, ou melhor, o cirurgião acha que não precisa de UTI. Aí o anestesista acha que precisa. Então já começa com alguma coisa que seja que não está em acordo entre as duas partes, né? E aí é difícil às vezes para um desses dois profissionais entender que assim, indicação é uma coisa e admissão é outra, né? Então que o critério de admissão acaba sendo do médico intensivista, né? Assim como o critério de alta da UTI. Às vezes acontecem, por exemplo, mas será que não dá para dar alta para aquele paciente? Depende, então vai lá e conversa com o médico que está de plantão na UTI, né? Então você está vivendo essas duas realidades, né? De eventualmente ter a criança no pronto-socorro, que você julga que tem critério, né? E você está certa de dizer que a comunicação é o que vai resolver o problema e eventualmente estar lá na UTI, às vezes recebendo pressões, né? Será que não dá para subir logo? Será que essa aqui tem que vir, mas você acha que não precisa vir, né? Então é importante deixar essa definição clara, né? E não é fácil, por exemplo, para o médico intensivista essa função. Imagina. Porque muitas vezes, principalmente quando a vaga está escassa, ele vai ter que lançar a mão da prioridade, né?
E o que coloca o paciente, eventualmente a criança, numa prioridade 1 até 5, sendo que 1 é a que tem mais prioridade, não é necessariamente o tipo de tratamento que ela recebe. Então, por exemplo, o fato dela estar entubada, o fato dela estar usando um fármaco com ação vasoativa, normalmente ela será a prioridade 1, mas nem sempre. Porque a principal prioridade é aquela, sim, em que o tratamento intensivo aumentará a chance de sobrevida e de qualidade de vida. Né? Tanto é que, às vezes, crianças portadoras de doenças crônicas, com critérios já de terminalidade, eles não serão classificados como P1. Isso não faz deles um paciente menos importante. Né? Eventualmente, a gente vai ter que, literalmente, escolher. Para nossa sorte e para o nosso privilégio, diferente do que acontece com os adultos, a gente não precisa fazer isso todos os dias, porque a gente sempre dá um jeito de ter a vaga, né? Então, vai vir o P1, vai vir o P2, o P3, o P4, o P5 e assim por diante. Mas a gente tem que estar preparado para, eventualmente, ter que decidir, né? Então, não é uma escolha que é um critério pessoal, né? É uma escolha técnica mesmo, né? Que ela vai levar em consideração o potencial de recuperação daquela criança e não só de sobrevida, mas de qualidade de vida também. Né? E é interessante que o Arnildo, enquanto coordenador, você fala que dá um jeito. Nossa, o teclado não para do celular, viu? Então, assim, ele sai da UTI, mas a UTI não sai dele. Enfim, né? Praticamente uma extensão lá em casa. Nesse processo, o NIR manda mensagem, ele já vai tentando a logística das transferências, né? Mas é interessante, porque realmente vai conseguir encaixar. Mas tem situações que a demanda reprimida é muito grande, como teve recentemente, né? De ter as 10 vagas preenchidas e às vezes 4 crianças ali esperando, não é? Nós conseguimos aumentar as vagas também, né, Nilo? Isso foi um ganho, né? Foi um ganho que a pandemia trouxe, né? Até então eram 6, a gente conseguia receber 7, mas agora oficialmente são 10, né? 10 vagas. E só não aumentamos para mais do que 10, porque teoricamente a gente teria que ter um segundo plantonista, né? Mas uma das nossas vontades e metas é chegar a 20, né? Só que com 2 plantonistas, alto, né? Com 2 equipes, né? UTI 1 e 2. Ela mais fisioterapeuta e enfermeiro, pelo amor de Deus. Acho que tem que ter o recurso humano. Não tem. O tecnológico até que a gente consegue, por incrível que pareça, o tecnológico ele é até mais caro, mas consegue mais fácil do que o recurso humano, né? Bom, Tamara, então assim, eu acho que um dos pontos importantes, né, que acho que vai trazer benefício para os 2 setores, né? A gente sempre chega naquele mesmo ponto das discussões, né? Então, assim, eu sei o que tem que ser feito, eu estou fazendo o que deve ser feito, né? As coisas parecem estar funcionando, mas eu sempre acho que sempre dá para melhorar, né? Assim, a gente achar que já chegou naquele ponto em que tudo está perfeito, certamente a gente não está nesse mundo, né? Então, assim, o nosso mundo ele é um mundo imperfeito, né? Isso eu digo porque é uma autocrítica que eu faço para mim mesmo, né? Então, aonde pode melhorar, né? Então, pensando nesses 3 pontos, né? Admissão no pronto-socorro, transferência do pronto-socorro para a UTI. E agora, como médico intensivista, acho que você também pode falar da criança que já está numa UTI, né? Então, o que você acha que seria importante para melhorar esse fluxo como um todo? Eu acho que a gente podia fazer mais capacitações dentro do HU, né? A gente é professor, nós 3, né? Com vocação. Eu acho que é uma questão de capacitar todos os colegas para esse entendimento. Às vezes criar até protocolos, né? De que a gente até explique quais são as prioridades, né? Para tentar. Eu acho que toda regra é burra, né? Regras existem só para dar para nortear. Mas é claro que tudo tem exceção. Volta a gente falar que dialogar é importante. Mas eu acho que capacitação é fundamental. A gente está sempre se capacitando. E ter autocrítica é excelente, né? Todo dia eu penso, meu Deus, hoje eu errei. Todo dia eu sei que eu erro em alguma coisa. Então, procurar melhorar. E quando a gente fala de capacitação, eu me incluo, né? A gente procura fazer cursos, tá sempre estudando artigos, porque o nosso objetivo é sempre melhorar a assistência do paciente, né? O nosso objetivo é o outro. Então, às vezes, no hospital, a gente até não utiliza todos os critérios, porque às vezes na angústia de melhorar a vida do outro. Mas eu acho que se a gente capacitar todo mundo, porque eu acho que boa vontade todo mundo que tem lá, tá lá, tem. Eu acho que pode nos ajudar nesse percurso, né? PS, UTI. UTI
volta para a enfermaria, UTI, né? Que aqui, lá não existe, né? Volta para o PS, mas vai para o CTQ, sim, né? Que é um nosso outro serviço. Melhorar nosso diálogo com a cirurgia, né? Isso sim, que você colocou também, né? Da indicação, da UTI ou não indicação. É muito difícil, realmente. Um colega pedindo para você a vaga e o outro dizendo que não precisa, a gente lá na UTI fala, e agora? Às vezes uma vaga única, né? A gente manda mensagem pro Arnildo, entendeu, Flávia? Não, mas o celular não para. Eu sei, mas e agora, né? Porque a gente também tem que entender o colega que às vezes está pedindo, né? Sim. Eu sempre penso, se ele está pedindo, quando me pedem alguma coisa, eu penso, meu Deus, eu acho que não precisa. Mas se ele está me pedindo é porque ele também não está conseguindo administrar. E aí tem a vida de uma criança aí no meio disso tudo. Então, às vezes, até na regulação, a gente sabe, como eu acho que, como eu disse, como esse 50% não precisava, mas tudo bem. A gente olhou e viu que não precisava, né? Pior é se passar 50% desapercebido, né? Então, todos erramos, né? Eu acho essa palavra que você citou uma palavra bem forte, sabe? Porque a capacitação, ela é uma coisa tão abrangente, né? E eu acho que ela é correto, né? Talvez seja até sem até pensar nisso previamente, mas acho que seria a principal meta, né, disso tudo. Historicamente, a gente parecia, assim, eu digo nós como médicos, professores, os profissionais da área da saúde, né? Talvez a gente sempre tivesse preocupado com a capacitação do médico residente, né? Que a gente continua fazendo isso, mas isso já é histórico. Mas eu percebo no hospital uma nova tendência, não é de agora, mas acho que dos últimos anos, de realmente capacitar o profissional, né? No ano passado mesmo, nós tivemos os cursos, né, de prevenção de PAV, prevenção de infecção de catéter. Eu acho que isso vem desde 2014, né, 2013, porque como é o que você falou, somos professores. E eu acho que a chegada do stricto sensu, com as propostas de pesquisa dentro da área da saúde e pesquisas de intervenção, então a gente sentiu isso, inclusive na prática, no impacto, né, das medidas no antes e depois da UTI, que foi um divisor de águas, né, 2015, né? E isso se fortaleceu de uns tempos para cá e mais recentemente intensificando a questão dos protocolos da instituição, de fazer esses protocolos de uma forma informatizada para que não se perca, né? Porque era frequente a gente fazer os protocolos impressos, ficar no setor impresso e acabava se perdendo. Agora não, dentro da nossa intranet lá, vai mexer em tal setor, tem lá os protocolos específicos. E é o que a doutora falou, é dinâmico, né? Conhecimento hoje, a gente ensina assim. Amanhã já vem um super estudo que vai refutar tudo isso e fala, meu Deus do céu, né? Como que a gente fazia isso? Como que a gente fazia isso? E é difícil a gente dar conta disso para uma equipe como um todo, né? Equipe multiprofissional, e pensando numa coisa mais ampla, né? Medicina, enfermagem, físio, nutrição, né? Enfim, psicologia, porque é todo mundo envolvido e o processo da logística da capacitação, ela é um desafio. E aí a gente entende, talvez, a importância do capacitar ser num ambiente micro, né? Aquela sua equipe, aquela unidade de cuidado. Então, eu vejo, como enfermeira hoje, eu vejo quanto o enfermeiro ele tem um papel essencial no processo de capacitação da sua equipe. Porque, às vezes, não dá para eu esperar que isso venha de algo maior do hospital. Porque a parte que trabalha com ensino e pesquisa do hospital tem que lidar com um hospital gigante, né? Então, a gente tem que enxergar que isso tem que ser delegado até o ponto de chegar na unidade principal ali, que muitas vezes é o seu enfermeiro com o seu turno de trabalho. Enfim, e agregando isso e oficializando isso de uma forma multiprofissional. Ano passado a gente fez bastante, né? O de PAV lá, e o pessoal até falou, não, tem que ir para os outros setores infantis, mas a gente não tinha perna para conseguir, né? E todos os turnos, que é manhã, tarde, noite. Vários turnos. Vários turnos. Então, eu acho que realmente é um desafio muito grande isso que você colocou para se pensar, e eu acho que sempre vai ser um desafio. Né? E o interessante seria se fôssemos os mesmos, né? As mesmas equipes. Eu acho que isso também facilita a dinâmica de trabalho em equipe. Não que nunca possa ser mudado, mas assim, roda muito, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade hoje com muito rodízio de funcionário. É verdade. Então, eu acho essa grande vantagem do pronto-socorro, que geralmente são geralmente a mesma equipe, pelo menos assim, parte de manhã e tarde, mesma equipe, e tem 2 equipes da noite, né?
Mas, assim, isso facilita muito, Muito, né? porque a gente já sabe como funciona a dinâmica. Então, eu acho que isso facilita para capacitar também, né? Porque se é uma equipe que trabalha bem junto, ela entende a importância de estudar junto, de aprender junto, Cria de melhorar vínculo, né? junto. Vai criando vínculo. Eu Até acho só para fundamental. situar quem está ouvindo, a gente hoje trabalha com um sistema de contratação que não é o concurso, também é diferente, né? Então, é o critério de chamamento, né? Então, o profissional fica, mas sem muita estabilidade de trabalho, né? Em termos de legislações. Então, ele fica até onde ele aguenta e ele sai. E pediatria, né, gente? Que a gente comentou nos podcasts anteriores, assim, nem todo mundo gosta, né? Sim. Então, é difícil conseguir profissional e muitas vezes é difícil conseguir que ele fique. Até porque não é o único emprego. A gente pega o enfermeiro, né, que é o que eu falo enfermeiro, porque é onde eu conheço a minha realidade, mas eu sei também que médicos fazem isso, e fisioterapeutas têm 1, 2 vínculos, até 3, então isso fica insano, né? Isso vai refletir no processo de cuidado da criança. E a citação da questão da equipe, né? Eu acho que daí isso traz para nós talvez o que seria a segunda meta a ser atingida, né? É continuar valorizando a atividade multiprofissional, né? Eu percebo muito isso, sabe, Tamara, quando dentro da UTI mesmo, né? Quando você tem assim os diferentes profissionais que são focados no mesmo objetivo, o quanto que as coisas funcionam bem. Então, por exemplo, assim, eu vejo, para citar um exemplo, né, uma parada cardiorrespiratória, né? Eu vejo quanto que assim, hoje já não é mais algo conduzido pelo médico que está de plantão. Mas a participação da enfermeira é essencial, a participação do fisioterapeuta é essencial, com iniciativa, inclusive, sabe? A própria enfermeira, muitas vezes, já está lá o médico fazendo a massagem cardíaca, ela se oferece, olha, quer trocar agora, né? Então, porque assim, ela está capacitada para isso e houve ali um envolvimento multiprofissional, né? E aí eu acrescentaria a terceira, né? Que você também citou, que é a comunicação, né? Então, eu acho que assim, quando um serviço, independente da sua complexidade, dos seus recursos tecnológicos, ele consegue focar nesses 3 princípios da capacitação, da assistência multiprofissional e da comunicação efetiva, ele tem tudo para crescer, sabe? São coisas simples, né? A gente está no Brasil, não adianta a gente se enganar, a gente está num país pobre, a gente está num país subdesenvolvido, né? Que, assim, a história do país em desenvolvimento é uma propaganda política dos anos 80, né? Então, é país de primeiro e de terceiro mundo. Então, nós somos um país de terceiro mundo, né? Somos emergentes, sim. Então, a gente não pode contar sempre com a tecnologia, que a tecnologia é cara, né? Quando ela chega, ela é muito bem-vinda, mas não é só ela, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a capacitação é um termo mais abrangente, né? Envolve várias esferas, né, administrativas. O multiprofissionalismo eu acho que é um embrião que está crescendo, né, dentro do nosso serviço, dentro da nossa unidade, dentro do nosso hospital. E a comunicação é histórica, né? Então, acho que a boa comunicação entre as áreas e de uma área para outra, elas vão otimizar o tratamento e quem que vai ganhar com isso é a criança, né? É o paciente de modo geral, né? Acho que é isso, né? Primeiro, agradecer, doutor. Eu acho que a sua presença... Desde quando que você está com a gente? Agora vão fazer 4 anos. Nossa, 4 anos. Eu não pretendo. Não. Brigando para continuar. Acho que é uma presença muito boa. Veio somar para o serviço. E hoje eu estou enxergando esse somar dentro da terapia intensiva. A gente até brincou que a gente vai roubar ela do pronto-socorro, né? Vai ficar na terapia intensiva, porque é muito legal, né? Ter pessoas com essa mente aberta, que tem essa visão do multiprofissionalismo, né? Que gosta e sabe se comunicar com a família, com a criança. Eu acho que o serviço só ganha, né, nesse processo. Por isso, agradecer muito assim, sua disponibilidade de ter vindo aqui e compartilhar essa experiência, e que não vai ser só essa vez. Com certeza, acho que, né, existem casos e patologias em que emergência e UTI falam muito entre si. Eu acho que é até um convite para voltar em outros momentos para falar da clínica, né, nesse processo. Eu também tenho só a agradecer, Tamara. Eu lembro que já faz mais de 2 anos, né, um dia... À tarde eu falei para a Flávia, falei assim, eu acho que eu preciso chamar a Tamara para
para trabalhar na UTI, para fazer parte da escala. E assim, isso não são sentimentos que surgem ao acaso, né? Eu acho que realmente é tudo isso que a Flávia falou, sabe? A preocupação do ensinar, né? E acho que a prova maior do que você sabe ensinar é que agora você está colecionando as homenagens, né? Não sei quantas homenagens já foram, 3? 3. Olha que 3 linda! vezes em 4 anos, né? Então, Reconhecimento maior que esse. eu acho que assim, tipo quando um paciente traz um presente para nós, que é uma coisa super simples, né? Ou uma criança que faz um desenho e traz para a gente como agradecimento, o aluno te homenagear é uma prova que a sua parte como professora e no ensino, ela está sendo cumprida de maneira exemplar, né? Mas como não é só isso, então eu fui atrás da outra parte, né? Que é a parte do profissional, né? Da capacidade de não só atuar como plantonista, sabe? Mas gerenciar uma unidade, participar dos protocolos, né? Participar da construção, no momento em que a gente está passando por uma transição, né? Então, como tudo acontece, a gente está montando um novo time, né? E, da minha parte, gostaria que reforçar que você é uma profissional bem-vinda, né, dentro da UTI, e espero que você goste e continue por muitos anos com a gente. Eu que agradeço vocês, não só pelo convívio, que é muito agradável, mas pelas oportunidades que sempre foram oferecidas. Eu gosto muito de trabalhar aqui, eu fui muito acolhida desde que eu cheguei em Londrina e realmente eu me apaixonei pelo hospital universitário, porque é isso, né? 100% SUS e a gente consegue dar qualidade para os nossos pacientes, né? E cada vitória a gente comemora, a gente tem derrotas também, né? Que doem lá na alma, mas assim, é um lugar que eu percebo que a gente consegue fazer uma medicina de qualidade. Então, por isso que eu digo que eu não pretendo abandonar o barco, por mais que às vezes as pessoas acabem com os contratos e a gente vai tentando. Eu sou dessa também, somos a gente persistentes. Continua lá tentando. E foi um prazer esse bate-papo com vocês, estou sempre à disposição. Tá? Obrigada. Bom, gente, então... nos sigam nas redes sociais. Agora estamos no 4º episódio. Nossa meta aí, no mínimo, é 100. Chegaremos lá, tentando melhorar cada dia. Sugestões, tudo é muito bem-vindo, né? Então, @ensino.pediatriaintensiva. Cheguem junto de nós e nos ajudem a enxergar também esse lado de outros serviços, para cada vez mais agregar dentro desse momento de compartilhar experiências, né? E muito obrigada pela presença de vocês aqui de novo. E em breve aí o 5º.